Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje de desenho de observação e apresentação, nós vamos conversar sobre como desenhar sólidos geométricos à mão livre, sólidos geométricos básicos. A nossa aula está dividida em 6 momentos. Nós vamos começar falando sobre os materiais que nós vamos utilizar. Em seguida, vamos iniciar as demonstrações, começando com o sólido básico. Em um terceiro momento, como desenhar sólidos triangulares e piramidais. Na parte 4, nós vamos ver como executar cortes nesses sólidos que nós vimos como desenhar. Em seguida, na parte 5, nós vamos ver como desenhar um cilindro. E, por fim, fazer um resumo e encerrar a nossa aula. Nós vamos utilizar poucos materiais na nossa aula. Basicamente, são 3. A lapiseira, a caneta nanquim e o papel sulfite. A lapiseira é uma lapiseira 03, bem fina, porque nós vamos utilizá-la para fazer as linhas de construção. Depois a caneta nanquim, que não é nem muito grossa, nem muito fina, ela está numa espessura média, que vai servir para reforçar o contorno dos sólidos, e o papel de gramatura média. Por que de gramatura média? Mais adiante, nós vamos utilizar esses mesmos sólidos para aplicar sombra e dar volume. E uma das possibilidades de material são os marcadores à base de álcool. Se for um papel muito fino, ele é absorvido muito rapidamente e passa para a folha de baixo. Então são esses os materiais, mas se você tiver papel, lápis e borracha, você consegue treinar as demonstrações que nós vamos fazer hoje. Vamos começar com o sólido básico, que nada mais é do que um cubo ou um prisma retangular. Eu vou utilizar uma lapiseira 03, mas vocês podem utilizar a 05 ou a 07. Só cuidado, novamente, com a força do traço, porque nós vamos começar fazendo com linhas bem suaves. Aqui, no caso, eu vou fazer uma linha mais forte para aparecer melhor no vídeo, ok? Então, o primeiro passo é fazer uma linha na horizontal. Nessa linha, vocês vão marcar um ponto, aproximadamente na metade, e fazer uma linha com cerca de 30 graus. Não precisa utilizar o jogo de esquadro, tá? É uma linha que vai ter um ângulo mais fechado. E agora, a partir desse mesmo vértice, nós vamos fazer uma linha com um ângulo mais aberto. Então, esse é o nosso ponto de partida para fazer o sólido geométrico. Agora, nós vamos definir esse plano base. Eu vou definir aqui o comprimento e aqui nós vamos ter a profundidade. Então, eu vou marcar aqui o que vai ser o comprimento do nosso sólido. Agora, eu vou definir o tamanho da profundidade do sólido. Vou marcar aqui um pontinho, tá? E agora, partindo desse ponto, eu vou fazer uma linha paralela a esta e com o mesmo tamanho dessa. Vocês podem fazer, inclusive, um movimento para ficar na memória do gesto essa dimensão, ok? E agora, partindo deste ponto em que foi marcado o comprimento, eu vou desenhar uma linha paralela a esta para eu poder fechar a minha base. Então, ela tem que ter essa mesma inclinação, ok? Novamente, você pode fazer esse movimento aqui para registrar essa dimensão no seu gesto, nessa memória do gesto. Definindo o plano base, agora nós vamos subir as arestas que correspondem à altura da nossa peça. Então, a partir deste vértice, eu vou subir uma linha na vertical. Vou fazer a mesma coisa dos outros vértices. Agora eu preciso definir qual vai ser a altura desse meu sólido. Eu vou marcar aproximadamente aqui, ó. E essa mesma altura eu vou ter que respeitar nos outros vértices. Mas veja eu sair marcando em todos eles, eu acho mais simples fazer o seguinte. Uma vez que eu marquei nesse primeiro, vou desenhar o que corresponde à profundidade. Então, eu tenho que fazer uma linha com esta mesma inclinação e com o mesmo tamanho dessa, só que partindo daqui, ó.
um pouquinho fora a inclinação. Vou refazer. Ok? Aí agora, partindo deste ponto, tem que fazer uma linha com o mesmo tamanho dessa e com a mesma inclinação para registrar esse comprimento aqui, ó. E ela vai terminar quando bater nesta linha na vertical. E agora a gente vai continuando. E agora eu só faço ligar os pontos. Ok? Com isso, nós finalizamos aqui a nossa caixa. Agora, onde eu tenho as minhas arestas de contorno, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a caneta nanquim. Agora nós vamos fazer a construção um pouquinho diferente. Nós vamos primeiro definir uma aresta, definir a base e a partir disso definir o sólido. Então vou desenhar uma aresta aqui na vertical. Lembrando, eu estou fazendo com uma linha um pouco mais forte para poder ficar melhor registrado aqui na imagem, na câmera, tá? Agora eu vou desenhar a base, traçando uma linha que corresponde ao comprimento, a dimensão do comprimento. Agora uma linha que corresponde à dimensão da profundidade. E novamente do comprimento, fechando nossa base, ok? Não tem problema se vocês errarem um pouquinho aqui, tá, gente? Podem apagar, ou pode até deixar, porque depois a gente vai apagar. O importante é que vocês, de fato, não pesem muito a mão. Agora, eu vou subir as minhas arestas verticais, a partir de cada um dos vértices dessa base. Vou definir a altura da peça. E a partir desse ponto, eu vou desenhar as linhas que vão fechar esse meu sólido. Então, eu vou reproduzir o desenho da base, só que aqui em cima. Fizemos o nosso sólido. Provavelmente eu vou reforçar os traços. Agora eu vou fazer um outro sólido, só que em vez de partindo de uma base que está no plano horizontal, vou fazer no plano vertical. Agora nós vamos fazer um sólido triangular. Vamos começar semelhante ao nosso primeiro sólido. Então, fazer uma linha na horizontal, marcar um ponto, depois fazer uma linha inclinada com ângulo mais fechado, depois uma outra linha inclinada com ângulo mais aberto. Agora nós vamos definir o plano base. Então, vou definir aqui o comprimento, vou definir a profundidade. Partindo da linha desse ponto, vou traçar uma linha igual a esta para definir a profundidade. Agora, partindo deste ponto, vou traçar uma linha igual a esta, com essa mesma inclinação, para fechar nosso plano base. Fechei. Agora, eu vou subir uma linha aqui
na vertical e vou definir minha altura. Eu não vou precisar subir em todos os vértices, basta agora neste outro vértice. Eu vou definir um outro plano, agora um plano na vertical. Para eu definir a altura, eu vou puxar a partir deste ponto uma linha com esta mesma inclinação. Aí agora, eu tendo esses dois planos, basta eu ligar este ponto com este e este ponto com este. Com isso, eu tenho meu sólido triangular. Agora nós vamos treinar a nossa percepção desenhando esse sólido em diferentes orientações. Agora nós vamos fazer um sólido piramidal partindo do mesmo ponto anterior. Então eu vou definir uma linha na horizontal, marcar um ponto, traçar uma linha que vai corresponder ao comprimento, traçar uma outra linha que corresponde à profundidade. E vou desenhar um plano base. Eu preciso achar o centro desse plano. Então vamos imaginar aqui, ó, se eu tenho um quadrado, uma forma possível de achar o centro é traçando duas diagonais. O centro vai ser exatamente o encontro dessas duas diagonais. E é isso que nós vamos reproduzir aqui. Então eu vou ligar este vértice com esse e este vértice com este aqui. Então, onde eles se cruzaram vai ser o nosso centro. A partir deste ponto, eu vou definir a altura dessa minha pirâmide. Então, é a partir deste ponto que eu vou traçar uma linha na vertical. Vou definir a minha altura e neste ponto, este ponto da altura, eu vou ligar aos vértices do plano base. Como eu defini a altura do triângulo maior, ela só apareceu duas faces. Mas agora eu vou fazer um triângulo com uma altura menor. Vamos ver o que é que isso vai resultar no nosso desenho. Observem que eu usei um ângulo mais fechado e aqui um ângulo mais aberto, se nós formos comparar com o desenho anterior. Agora eu vou fazer o seguinte, em vez de marcar uma altura que ultrapasse as dimensões do nosso plano base, eu vou marcar uma altura menor. E vou ligar aos 4 vértices do plano base. Agora, com os sólidos que nós construímos, nós vamos definir planos que vão nos permitir cortar estes sólidos. O primeiro passo é fazer um sólido seguindo aquele passo a passo do nosso primeiro exemplo da aula de hoje. Tá? Já foi feito aqui. Nesse caso, eu vou definir um corte no plano horizontal. Então, eu vou definir aqui algum ponto na altura do meu sólido. Vou definir mais ou menos aqui, ó. Partindo deste ponto, eu vou traçar uma linha paralela a esta e deste mesmo tamanho, já que ela corresponde ao plano
do comprimento. E agora eu vou traçar, partindo deste mesmo ponto, uma outra linha que corresponde ao plano aqui da profundidade. A partir deste ponto agora eu vou traçar uma igual a esta. E agora a partir deste ponto eu vou traçar uma igual a esta, com a mesma inclinação. Fiz um corte no plano horizontal. Agora, no nosso segundo exemplo, eu vou fazer um corte em um plano oblíquo, em um plano inclinado. Então, já tenho aqui a estrutura do meu sólido e eu vou definir um ponto aqui na altura, numa linha que corresponde à altura, e vou definir nesse mesmo plano um outro ponto aqui na linha que corresponde à profundidade. E agora, vou chamar aqui de A e B. E agora eu vou ligar os pontos A e B. Imaginem que agora eu vou nesta linha é como se eu estivesse passando uma faca nesse sólido. Então eu vou arrastar essa linha ao longo do sentido do comprimento e vou cortando o meu sólido. Vou traçar uma linha com a mesma inclinação aqui do comprimento. Quando chegar neste ponto eu paro. Mesma coisa aqui. E agora eu vou ligar esses dois pontos. Então, no momento em que eu faço o corte, eu dividi essa peça em duas partes. Aí eu tenho que escolher qual é a parte que me interessa. Esta parte definida por este plano ou a parte definida por este daqui. Agora nós vamos usar diferentes planos para definir o corte no nosso sólido. Então eu vou definir um plano na horizontal, definir uma altura. A partir deste ponto vou desenhar uma linha que corresponde à profundidade, outro que corresponde ao comprimento. Definir o primeiro corte. Agora eu vou fazer um corte inclinado. Vou definir um ponto aqui na linha da profundidade, outro ponto aqui na linha do comprimento. E agora eu vou fechar o meu segundo plano. Está meio confuso? Vamos reforçar os traços e talvez fique mais claro. Ó, vocês podem ver que não terminou. Só que como tinham muitas linhas, eu achei confuso traçar naquele momento. Então agora eu vou ligar este ponto com este para definir a aresta que marca o encontro desses dois planos. Esse plano na horizontal e este plano inclinado. Vamos brincar agora fazendo um outro exemplo. Muito confuso, né? Mas vamos tentar desvendar aqui. Eu fiz um sólido, defini este plano na horizontal, depois um plano inclinado, depois um outro plano inclinado. Primeiro eu tenho que decidir qual é a parte que eu quero do nosso plano aqui, vou considerar aqui o plano horizontal. Deixe para baixo ou deixe para cima? Eu vou considerar que eu quero deixe para cima. Então, a interseção daqueles três planos hoje vai resultar neste pedacinho.
Mas vamos supor que eu quisesse o outro pedaço. Eu vou destacar aqui com a caneta vermelha. Então agora nós vamos fazer um corte numa pirâmide. O primeiro passo é fazer uma pirâmide semelhante àquela que nós já fizemos. Nesse caso eu usei aquele ângulo mais fechado e aqui um ângulo mais aberto. E a altura menor, de forma que ela não ultrapasse o plano base, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui onde é que vai ficar o meu corte. Eu vou definir que o meu corte vai ficar num plano vertical, no sentido da profundidade. Então eu vou definir aqui uma medida, por exemplo, neste ponto. E esse mesmo ponto eu vou rebater para o outro lado. Vou chamar aqui de A e B. Aí agora eu vou verificar onde que cruzou com as minhas diagonais, que definiram o centro do triângulo. Bem aqui, então é nesse ponto que vai haver o corte. Então eu tenho que trazer, traçar uma linha na vertical. Então tracei duas linhas na vertical, até ela encontrar as linhas da pirâmide aqui de cima. E agora eu vou ligá-las. Agora estes pontos aqui eu vou ligar com o ponto A e esse ponto com o ponto B. Então o que foi que aconteceu? Eu vou tirar esta parte aqui da pirâmide. Ó. Vai ficar mais claro quando eu cobrir. Vamos lá. Agora nós vamos fazer um corte, só que num plano, em vez de ser no plano vertical, agora nós vamos fazer no plano horizontal. Esse é bem mais fácil, bem mais simples. Preciso definir, basicamente é um ponto aqui, ó, em qualquer um desses vértices, desses encontros dos planos da pirâmide, dos quatro lados da pirâmide, qualquer um desses encontros, eu vou definir um ponto. E a partir desse ponto eu vou traçar linhas que sejam paralelas às linhas que correspondem à profundidade e ao comprimento. Chegou aqui, eu paro. Agora, paralela ao comprimento. Chegou aqui, eu paro. Paralela à profundidade. Paralela ao comprimento. E agora eu preciso escolher qual é o lado que eu quero. Se eu quero a ponta da pirâmide ou se eu quero a parte de baixo. No primeiro exemplo, nós fizemos um corte no plano vertical. No segundo exemplo, no plano horizontal. Agora vamos fazer no plano inclinado. Ele é mais simples do que parece. Basta eu considerar, eu vou marcar pontos, diferentes pontos, nas linhas de encontro dos planos que vão definir a nossa pirâmide. Então, ó, nesta linha aqui, eu vou marcar um ponto bem aqui, nesta altura. E eu vou rebater este ponto para esse outro lado, traçando uma linha no sentido do comprimento, mantendo essa mesma inclinação aqui. Ó. Chegou aqui, eu paro. Se eu fosse fazer no plano horizontal, eu ia traçar deste ponto uma linha respeitando esta inclinação aqui da profundidade. Só que agora eu vou marcar uma outra linha aqui embaixo. E eu vou
Em vez de traçar esta linha aqui, ó, paralela, eu vou ligar este ponto com este. E agora eu vou rebater este ponto até aqui, ó. Quando cruzou aqui, eu paro e agora eu vou ligar este ponto com este. Novamente, eu preciso decidir que lado eu quero. Se o lado de cima ou o lado de baixo. Quero o lado de baixo. Agora nós vamos aprender como fazer um cilindro. Então, nós vamos partir daquele nosso plano base. Agora, observem aqui. Aqui do lado eu tenho um quadrado. Para desenhar um círculo, uma das formas que nós podemos fazer, um círculo, tá? Assim, um círculo dentro de um quadrado, é dividir um quadrado em 4 partes iguais. E agora, eu vou traçar arcos em cada quadrante desse. Isso me ajuda a desenhar um círculo, tá? Nós vamos reproduzir esse método neste plano base. Então, eu vou definir a metade no sentido do comprimento e a metade no sentido da profundidade. E vou traçar essa cruz. Agora, nós vamos traçar linhas que correspondem aqui a cada um desses quadrantes do círculo. Só que observem o seguinte, aqui eu já não estou mais vendo de cima esse quadrado. Eu estou vendo o que ele está sendo reproduzido aqui, é como se eu estivesse vendo ele de lado. Então, eu já não estou mais enxergando assim, estou enxergando assim, ó. Aí observem que à medida que eu vou girando o papel, o que era um círculo agora fica parecendo uma elipse. Fica algo assim, ó. Tá vendo? E é isso que nós vamos reproduzir aqui. Então, nós vamos meio que desenhar, na verdade, uma elipse. Então, deste lado, vai ficar um círculo um pouco mais pontudo, assim, ó. Desse outro lado também. Lembrando que nós estamos fazendo a mão livre, tá? E aqui já vai ficar um arco. Arco é um pedaço de uma circunferência, que vai ficar mais com um raio maior, mais aberto. Então vai ficar assim, como se fosse uma linha mais achatada, tá vendo? Agora o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos definir a altura. Então, eu vou fazer a caixa. E vou marcar essa mesma divisão em quadrantes aqui em cima. E vou reproduzir o desenho que nós fizemos aqui embaixo, aqui em cima, com uma ajuda. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o ponto mais extremo aqui, ó, parar
e onde ele termina, onde começa a curva a voltar, nós vamos traçar uma linha na vertical. Aqui é a mesma coisa. Vem a curva, quando ela começa a voltar, traçar uma linha na vertical. E ela vai definir onde nós vamos parar a curva aqui em cima, tá vendo? Agora nós vamos encerrar nossa aula fazendo o nosso resumo. Nós iniciamos conversando sobre os materiais. Hoje utilizamos pouquíssimos materiais. Basicamente foi a caneta nanquim, a lapiseira e o papel. Sempre lembrando que se você tem papel e o lápis, você consegue executar várias das demonstrações que nós fizemos hoje. Em seguida, nós iniciamos as demonstrações de como desenhar os sólidos com um sólido básico, sendo a partir de um plano base ou de uma aresta. Depois nós fizemos um sólido triangular, em seguida o sólido piramidal e na nossa quarta parte da aula nós fizemos os cortes nesses sólidos que nós acabamos de aprender a desenhar, sendo que foram vários tipos. No sólido básico, nós fizemos um corte no plano horizontal, depois um corte no plano inclinado ou oblíquo, e em seguida fizemos exercícios combinando vários planos de corte. Em seguida, nós aplicamos os cortes em volumes piramidais, tendo como primeiro um corte no plano vertical, depois um corte no plano horizontal e depois outro no plano inclinado. E por fim, nós vimos como desenhar um cilindro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido bastante e obrigado. Até a nossa próxima aula.